Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa continuar nos auxiliando ao entendimento e explanação do nosso tema. E vamos falar sobre o capítulo 11, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que disserta sobre a fé e caridade. Depois dessa página lida, teoricamente eu não precisaria falar mais nada, só esses 5 minutos bastaria. Mas como nós precisamos conduzir o nosso estudo, então vamos tentar destrinchar um pouco mais, né, sobre esse capítulo e sobre também o que o Baltazar falou para nós, porque, né, lendo essa página, nós vemos que ele fez um resumo, né, se fosse na ordem, do nosso estudo de hoje. Os estudos espíritas, eles são estritamente interessantes, certo? Porque uma das coisas que me atrai nessa doutrina não são apenas o conteúdo, mas a forma como esse conteúdo é exposto, em que nós verificamos, né, que essa doutrina foi trazida por espíritos mais elevados em decorrência de como esses estudos são apresentados, como esses textos, né? E além do mais foi apresentado na forma de uma codificação que facilita ainda mais o estudo e a referência, mas esses estudos eles são apresentados para todos os níveis de entendimento. Uma coisa que precisamos sempre lembrar é que nós somos espíritos compatíveis com o mundo de expiações e provas. Então essa doutrina, a forma como ela foi apresentada, é para espíritos compatíveis com o mundo de expiações e provas, que é o nosso caso. E, obviamente, para que essa doutrina possa ser compreendida, ela estabelece os parâmetros nos quais são utilizados para a apresentação das ideias e dos conceitos. Porque, obviamente, se nós trouxermos apenas as conclusões, falta o entendimento de como essas conclusões foram, né, elaboradas. Então ela estabelece os parâmetros de estudo, além do qual ela estabelece também a postura mental para a análise da informação. Quando nós vemos a ordem, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, combinando então no livro A Gênese, nós vemos que desde o livro dos Espíritos já vem gradativamente estabelecendo a postura mental. E não é à toa que eles começam falando sobre Deus, logo na primeira questão do livro dos Espíritos, que é já para nós mantermos a nossa mente ligada com a divindade ao longo de todo o estudo da codificação. Então vai, aos poucos, estabelecendo essa postura mental. E essa postura mental nos faz compreender que essa informação ela é apresentada em camadas. Existem vários níveis de entendimento dessa doutrina, dos conceitos relacionados com essa doutrina. Porque como espíritos em um mundo de expiação de provas, nós não temos assim uma homogeneidade em termos de intelecto, certo? E esse intelecto não necessariamente estou falando como espíritos, mas como encarnados. Então, como encarnados, nós temos as nossas limitações, que estão estabelecidas pela própria encarnação, e nessas necessidades individuais também se encontra a capacidade intelectiva, a capacidade de entendimento. E por isso ela é apresentada em camadas, desde os mais simples até conceitos mais complexos. Sabendo disso, precisamos sempre ter em mente a necessidade de buscar um entendimento além. Eu sempre preciso ter em mente que existe um entendimento além daquele que eu consegui compreender. Não importa qual nível, qual o meu nível de entendimento, existe sempre um além. Então, nós nunca somos formados em doutrina espírita, certo? A doutrina espírita é um processo, o entendimento da doutrina espírita é um processo em que vai, né, ad eterno.
dentre esses, né, níveis de entendimento, um que eu acho bastante interessante e eu uso também para apresentar a doutrina espírita, a forma como ela foi elaborada, é esse item 13 do capítulo 11, falando sobre a fé e caridade. Então, nós vamos ler, né, cada parágrafo, melhor, cada frase ou conjunto de frases desse item, e aí nós vamos apresentando os variados níveis de entendimento, porque fé e caridade são ainda temas complexos para nós. Então, se eles já apresentassem no final, não conseguiríamos entender. Então, eles vão apresentando as diferentes camadas e cada um, né, fica naquele nível que conseguiu entender. Obviamente, depois buscando mais profundo. Então, nós vamos dividir em 4 partes. Então, são 4 análises que faremos, são 4 níveis de entendimento desse único item. Esse item começa o seguinte: disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Então nós percebemos que ele já está tratando de uma abordagem muito genérica, para manter entre os homens uma ordem social. Então, quando nós falamos, né, ou melhor, quando o Espírito traz essa questão, ele já apresenta a fé como uma necessidade em conjunto com a caridade para estabelecer a felicidade. Então, se nós queremos estabelecer uma condição de felicidade entre os homens, nós precisamos juntar a fé e a caridade. Só que caridade também é alguma coisa que ainda é complexo para o nosso entendimento. Quando fala entre os homens, certo? Ele não estabelece a quantidade. Então, pode ser a humanidade inteira, quanto parte dela. Depende de como nós abordamos. Eu queria a felicidade para a humanidade inteira, mas eu consigo? Meu grau de ação atinge a humanidade inteira? Agora, se não atinge a humanidade inteira, como ele não estabeleceu quantidade entre os homens, nós podemos também considerar uma parte dela. Então, a parte dela é qualquer porção, certo? Pode ser entre os homens dos nossos lares, entre os homens no nosso ambiente de trabalho, entre os homens na nossa casa espírita e etc. Dependendo do âmbito de ação, certo? Que cada um possui, que cada um apresenta. Qual é a minha capacidade? Quão penetrante é minha ação com relação a entre os homens? E aí eu trabalho entre os homens. Porque se todos os lares estabelecessem a felicidade, nós teríamos a felicidade na humanidade inteira. Então, se eu estabeleço no meu lar, meu vizinho, o vizinho do vizinho, e por aí vai, né, em determinado momento, estaríamos a humanidade inteira. Então, esses são exemplos do nosso âmbito de ação, porque nós não conseguimos agir na humanidade inteira. Agora, como nós falamos, se cada um agisse no seu âmbito de ação, acabaríamos abrangendo a humanidade como um todo. Mesmo que isso não aconteça, então tá bom, eu consigo estabelecer a felicidade entre os homens no meu lar, mas na humanidade toda não chegou. E é complicado de chegar à humanidade inteira, pelo menos na nossa própria encarnação, né? Durante uma encarnação. Mas se eu conseguir no meu lar, eu já alcancei um estado de felicidade para mim e aqueles que estão no meu entorno, certo? Então, muitas vezes, para atingirmos um grau de felicidade, não precisamos pensar numa comunidade muito grande. Nós podemos pensar apenas
de forma local. O meu lar está em condições de felicidade. E aí, né, se o nosso lar já está em condições de felicidade, não importa muito os problemas que estão do lado de fora, porque quando nós chegamos em casa, nós conseguimos vivenciar aquela felicidade. Agora, aqueles que estão ali no nosso lar, vivenciando a felicidade, eles também vão passar essa felicidade, o aprendizado disso, para o seu campo de ação, certo? E aí se estende para o trabalho, se estende para aquele escritório que o indivíduo trabalha e por aí vai. Porque muitas vezes o que nós precisamos é de exemplo. Partindo do exemplo, nós conseguimos então saber como fazer. Por incrível que pareça, muita gente não consegue compreender como atingir um estado ameno, né? Não estou nem falando de felicidade, mas de um estado ameno para a sua existência. Porque esses mesmos espíritos nos informam que o grande responsável pela maioria dos nossos males somos nós mesmos. Então nós causamos problemas para nós mesmos, certo? Só que nós temos a tendência a culpar o outro porque nós vemos no outro o que nós gostaríamos que o outro fosse. E aí queremos adaptá-lo para os nossos gostos, em vez de nós nos adaptarmos às características de cada um. No final tem que chegar a um consenso. Quando se convive, especialmente no ambiente doméstico, é necessário se estabelecer um meio termo, em que os dois cederão. Porque, afinal de contas, os nossos maridos e esposas não são exatamente do jeito que queríamos, só que nós também não somos exatamente do jeito que nossos maridos e esposas gostariam que nós fôssemos. Então, obviamente, é preciso chegar a um bom senso. Se nós quisermos saber o quão duradouro será um casamento, basta analisarmos o quanto cada um cede no seu ambiente doméstico, certo? Então, atingindo esse meio termo, esse casamento, obviamente, tenderá a ser bastante duradouro, muito duradouro. Então, quando nós falamos felicidade nesse ambiente doméstico, nós estamos falando sobre caridade no sentido de cuidado para com o outro. Porque o cuidado para com o outro não é apenas no momento em que o outro está enfermo. O cuidado para com o outro é manutenção da saúde mental do outro, saúde física e mental, e também a nossa própria saúde física e mental. Por isso que esse grau de concessão de ambos os lados se faz necessário, porque cada um vê que o outro está fazendo um esforço, certo? E só esse esforço, muitas vezes, é suficiente para amenizar os ânimos e, obviamente, compreender que o outro apresenta limitações, assim como eu percebo também que eu apresento certas limitações, porque, afinal de contas, somos todos compatíveis com o mundo de expiações e provas, e disso não podemos nos privar. Então, no sentido de cuidado com o outro, a felicidade pode ser estabelecida. Então, crer que a felicidade pode ser alcançada em decorrência da nossa postura perante os outros é uma questão de fé. E eu preciso ter fé por quê? Porque para adequar minha postura com relação ao outro, eu preciso trabalhar meu orgulho, certo? E só a fé é que vai me levar a trabalhar o meu orgulho. Saber que a minha postura tem um efeito no outro. Porque senão meu orgulho fala sempre mais alto. E isso é um problema atual da humanidade. Cada um com seu orgulho, e aí no final das contas, cada um quer impor o seu próprio orgulho. E por isso que existe hoje tanta dificuldade de relacionamento. Análise 2. Aí já é a segunda frase. Pudera ter dito
que a caridade é impossível sem a fé. Então, no primeiro momento, ele apresenta a fé, a caridade como uma possibilidade, e depois diz que é preciso juntar a fé. Aqui agora, ele já fala que pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Então, nós já entramos num outro nível de caridade, certo? Um que é impossível sem a fé. Naquele primeiro momento que nós tratamos, a caridade como cuidado com o outro é uma possibilidade ainda sem fé, mas aí juntando a fé, obviamente isso potencializa. Então aqui nós já estamos em uma outra camada de entendimento. A caridade deve ser entendida em um sentido mais amplo do que apenas cuidado para com o outro, certo? Aí eu já preciso mudar minha conceituação sobre caridade. O que é essa caridade que é impossível sem a fé? Né? Porque nós temos muito caridade como ajudar o próximo. Ah, ele está passando fome? Vou levar quentinha, vou dar um dinheiro, né? Vou fazer aqui no centro as atividades espíritas. O indivíduo está precisando falar alguma coisa, né? Está com problema, eu empresto o meu ouvido para ele falar, para eu ouvir. Então nós temos caridade como ação. Por isso nós usamos a expressão fazer caridade. Caridade não se faz, né? A caridade na concepção real do termo não é uma ação. Caridade não é algo que se faça. Mas nós usamos o termo fazer caridade porque para nós caridade está relacionada com uma ação. Eu faço alguma coisa para o outro. Então esse é o nosso entendimento de caridade. Nesse nível de caridade, aí ela já é impossível sem a fé. Em conjunto com a fé, a caridade é entendida como fundamental para o próprio ser. Então nós percebemos que eu ser caridoso não é mais benéfico apenas para o outro. Ele passa a ser benéfico primeiro para mim. Então o indivíduo caridoso, ele só é caridoso porque ele faz caridade consigo mesmo, a partir do momento que ele tem a caridade em si. Então caridade é uma qualidade que o indivíduo desenvolve. E aí ele não mais faz caridade, ele apenas vivencia a caridade que existe nele. E aí ele não pensa mais em fazer caridade. As suas ações já são caridosas. Eu preciso tomar cuidado com o orgulho, porque como eu sou orgulhoso, as minhas ações expressam o que eu sou. E aí elas expressam o orgulho. Por isso que estávamos falando ainda agora sobre questão de relacionamento, porque tudo que eu faço é uma expressão do orgulho e do egoísmo, certo? No meu relacionamento com a minha esposa, que está aqui presente, por final, depois ela me cobra, eu falo certas coisas nas palestras públicas, e ela presente, aí depois, né, eu fico responsável, ela só me olha assim. Você falou, eu falei, o que eu falo não conta, aqui dentro de casa. Estou brincando. Mas tudo que eu faço é uma expressão do orgulho e do egoísmo. Porque o que eu faço espelha o que eu sou, o que nós somos. Então, por isso que eu preciso tomar cuidado. Aí no sentido que o cuidado para com o outro. No final, eu preciso tomar cuidado com o outro para que eu não expresse intensivamente meu orgulho e meu egoísmo. Por isso que lá nós falamos em cuidado para com o outro, e isso só passa a ser realmente efetivo a partir do momento que eu tenho fé. Porque eu tenho fé que eu consigo controlar meu orgulho e egoísmo. Porque é tão forte que só com fé que nós seremos capazes de trabalhar e controlar esse orgulho e esse egoísmo. Quando nós falamos que a caridade é fundamental para o próprio ser, eu já estou falando de mim. É o meu próprio benefício. Então, caridoso é caridoso porque faz caridade consigo próprio. Ele não faz caridade com mais ninguém. Certo?
Ele, sendo caridoso consigo mesmo, ele age com caridade. Então, as suas ações são expressões da caridade, independente do que ele esteja fazendo. Não apenas, ações. A fé atrelada à caridade já não é mais crença, já é um estado de ser. Eu não creio mais que a caridade é a salvação, certo? Eu já tenho certeza, já é o meu estado de ser. E aí, quando atinge meu estado de ser, eu não me preocupo mais com salvação, certo? Sei que lá no livro, acho que no Evangelho segundo o Espiritismo está dito fora da igreja, não se diz fora da igreja não há salvação, não se diz fora da verdade, não se diz nem fora do Espiritismo não há salvação, mas fora da caridade não há salvação. Isso, como nós falamos, são expressões para espíritos do mundo de expiação de provas compreenderem. Mas quando nós formos caridosos, nós não nos preocuparemos mais com essa questão de salvação. O conceito de estado do ser ainda é relativamente complexo para o nosso entendimento. Nós precisamos lembrar que somos espíritos do mundo de expiação de provas. E como tal, meu estado de ser é o estado de espíritos compatíveis com o mundo de expiação de provas. É isso que eu entendo, certo? É isso que eu tenho uma noção. Quando nós falamos do estado de ser, além disso, só com fé. Eu preciso ter fé, e essa fé já incorporada no meu ser, para conseguir nortear meu comportamento e meus pensamentos para alcançar um estado de fé, um estado de ser, além desse em que nós nos encontramos. Uma vez eu estava vendo uma entrevista do Deepak Chopra, e estava falando sobre um lançamento de um livro dele, sobre meditação, alguma coisa do tipo, já faz algum tempo. E ele estava sendo entrevistado num programa de televisão famoso, dos Estados Unidos. Aí o entrevistador falou assim, mas como é que se medita, né? O que é preciso para meditar? E ele falou, não existe alguma coisa específica para se meditar. Eu, por exemplo, estou meditando agora. Aí o entrevistador tomou um susto, né? Agora você está meditando, conversando comigo? E ele falou, estou. Porque a meditação, o estado meditativo, é um estado do ser, certo? Já é um nível de entendimento além do que aquele que nós estamos acostumados a interpretar por meditação, que precisa se retirar, precisa concentrar a mente, botar uma musiquinha e ficar ali trabalhando o pensamento. É igualzinho o estado de prece. O estado de prece e esse estado de meditação do Deepak Chopra é a mesma coisa. Certo? Nós temos prece com uma necessidade de elaborar palavras, mas um estado de prece é um indivíduo manter o seu estado mental elevado, independente da situação. Certo? Então, esse é o estado de prece e, obviamente, precisamos de fé para alcançar esse estado. Então, o estado de ser conhecido é o de expiações e provas, o que é incompatível com fé e caridade. Então, meu orgulho e meu egoísmo é incompatível com um estado de fé e um estado de caridade. Então, por isso que lá no primeiro entendimento nós diminuímos o orgulho, trabalhando o nosso orgulho para, num segundo entendimento, alcançarmos algum nível de fé e de caridade, certo? Para ir, obviamente, diminuindo o outro e o outro surgindo e pelo menos não pensarmos mais em vou fazer a caridade, certo? Esse deveria ser um termo abolido no meio espírita, o vou fazer caridade. Tá bom? Então tá. Ninguém respondeu, então vou considerar que está tudo certo. O meu orgulho diz o seguinte:
Se eu exponho, ninguém tem pergunta e ninguém fala nada, é porque eu sou muito bom expositor e ficou claro, todo mundo entendeu. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Então aqui ele vem falar para nós como nós somos, o que nós fazemos. Agora vejam bem que ele fala, impulsos generosos, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Certo? Então nós precisamos avaliar se o meu nível de impulsos generosos é compatível com aqueles que nenhuma religião tem. Porque às vezes nós temos o mesmo nível de impulsos generosos. Isso quer dizer que eu não sou generoso. Eu tenho impulsos de generosidade. De vez em quando vem um impulso de generosidade. E normalmente são nessas catástrofes. Aí a gente pergunta, por que essas catástrofes existem? Tem que ter fé para ficar aqui e ter certeza que não vai tomar banho. Falou catástrofe, ó. Oi? Falou catástrofe. Pois é, caiu. Então essas catástrofes, a gente pergunta, por que precisa de catástrofe nesse mundo? Era para nós percebermos os nossos impulsos de generosidade. Nós nos darmos conta que o outro necessita, outras pessoas necessitam. Uma coisa que me chamou muita atenção, e eu sempre uso isso como exemplo, inclusive eu usei anteontem que nós fizemos uma palestra também na outra casa espírita, nós usamos isso como exemplo. Há pouco tempo, num supermercado, teve um segurança que maltratou e matou um cão. Foi uma comoção, não estou dizendo que isso seja certo não, mas foi uma comoção, né, muito grande, movimentos nas redes sociais, foi um caos com o cão. Mas nós não nos preocupamos com a quantidade de maldade que é feita com os outros animais. Nós não nos importamos, certo? Aí nós gostamos daquele travesseiro de penas de ganso. Vocês sabem como é que são feitos aqueles travesseiros de pena de ganso? As penas são arrancadas com o ganso vivo, certo? Mas nós falamos, não, eu comprei travesseiro de pena de ganso. Então nós fazemos muitas coisas com os outros animais, mas assim, aos milhares, e não nos importamos a forma como esses animais são tratados, a forma como esses animais são criados, e também a forma como eles são abatidos, porque são níveis de crueldade muito grandes. Nós somos ainda, muito compatíveis com muitas expiações de prova. Tem um tal do foie gras. Foie gras é um prato caríssimo. Como é que nós fazemos aquele foie gras? Nós pegamos um ganso, ou muitos gansos, certo? E alimentamos forçadamente. É uma máquina que injeta alimento dentro do ganso, pela garganta do ganso. O ganso fica doente, o fígado fica doente. Então se verifica qual é o momento do abate, quando o ganso está com aquela aparência de doente. Então nós forçamos o ganso a ficar com o fígado doente, inchado. A diferença do fígado de um ganso sadio para um ganso doente é muito grande em tamanho. Aí nós pegamos aquele fígado doente, fazemos um patê de fígado doente e consumimos. E ainda pagamos muito caro por aquilo. Certo? Então são níveis de crueldade que muitas vezes faz parte do nosso dia e nós não nos importamos. Mas como foi o cão, que nós tivemos que o cão tem um grau de afetividade para nós e é puramente cultural, já que na Índia, por exemplo, a vaca é sagrada, então a vaca ninguém mata a vaca, certo? Então puramente cultural, e aí nós nos molestamos.
Isso é para chamar a atenção de nós sobre os animais. O sofrimento animal é um problema sério ainda no nosso mundo. Então, nessas situações, nós temos esses impulsos de generosidade. Só que aí nós precisamos verificar esse impulso e extrapolar para as outras situações, não apenas na catástrofe, não apenas no cão, mas para todos os animais. Essa colocação apresenta como nós funcionamos, espíritos compatíveis com esse mundo. É assim que nós funcionamos. Se nós percebermos, nós verificamos que o que nós temos são impulsos de generosidade. E é por isso que nós gostamos de fazer caridade na casa espírita, porque tem dia e hora certa para fazer caridade. Certo? Aí não, eu já fiz na caridade dessa semana, agora estou liberado a semana toda. Não é bem assim que funciona. Os trabalhos, as atividades da casa espírita, para nós vermos como funciona. Olha o benefício que me faz quando eu estou trabalhando em benefício de outros. É para eu ver como funciona, não apenas para cumprir a minha meta semanal de caridade, alguma coisa assim. E por isso nós não devemos criar fantasias com relação a nós mesmos. Eu preciso saber que eu faço isso tudo, seja lá o que eu faça, mas são expressões de impulsos de generosidade e não expressões da caridade. A expressão da caridade só será quando eu não pensar mais que estou fazendo caridade. O caridoso não sabe que faz caridoso, que faz caridade. O bom não sabe que é bom, certo? Porque para ele é só aquele nível de estado de ser. O que nós fazemos de bem é decorrente desses impulsos de generosidade, o que ainda não é caridade. Quando é salientado para nós que fora da caridade não há salvação, nós vemos muitas pessoas fazendo caridade para serem salvas. Isso não é caridade, é trabalhar visando um pagamento. Quando eu trabalho visando um pagamento, eu não estou sendo caridoso, eu estou só cumprindo a minha profissão. De repente, a profissão do indivíduo é a caridade para receber depois. Não nos creiamos como caridosos pela atividade que realizamos nas casas espíritas, nem sequer generosos. São apenas impulsos de generosidade. Eu preciso saber disso porque para eu trabalhar pela minha transformação. Eu saber que todas as atividades que eu faço são ferramentas para alcançar um nível melhor, certo? Um nível evolutivo melhor. Para eu pensar nisso como ferramenta, é preciso ter fé. Fé de que eu alcançarei, certo? Porque nós normalmente achamos que os outros alcançam, mas saber que eu alcançarei. Então eu preciso ter fé para continuar me esforçando, porque é um esforço contínuo. E, obviamente, nesse meio, não necessariamente recebemos o retorno daquilo que nós fazemos. Por isso que Jesus falou, não sabei uma das mãos o que faça a outra. Significa, não espere retribuição pelo que faça. Então estamos falando de um embrião. Um embrião que um dia irá germinar e tornar uma frondosa árvore de caridade em nós. Então nós temos o quê? O embrião. E eu preciso saber que para aquele germe se tornar uma árvore, eu preciso cuidar diariamente. Regar, 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 regar. Significa, preciso exercitar meus impulsos de generosidade para que um dia chegue a ser caridade. Certo? Que eu chegue a ser, alcance o nível de caridade, de ser caridoso. Para todo esse esforço, é preciso fé. Porque senão nós nos mantemos lá no primeiro nível de caridade como cuidado para com o outro. E ainda tem um análise 4, certo?
Um outro nível, é o quarto nível de entendimento que esse Espírito nos fala. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, então nós começamos a ver que até agora o que nós falamos ainda não é caridade, certo? Apesar de que o nosso entendimento foi gradativamente evoluindo, ainda não chegamos no estado de caridade. Porque ele fala agora, porém, essa caridade austera, então é uma caridade específica, o maior nível de caridade para o nosso entendimento, que só com abnegação se pratica. Então eu deixo de pensar em mim para pensar no outro. Com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, então é aquele nível em que eu já me dispus de todo interesse egoístico, de todo nível de egoísmo que existe em mim. Certo? O que é isso? Tenho a menor ideia. Se eu soubesse, né, não estava mais aqui, já estava em outro mundo mais evoluído. Somente a fé pode inspirá-la. Então aí nós já vemos, né, que só a fé pode inspirar esse nível de caridade. Então não mais se dissocia uma coisa com a outra. Então fé e caridade são duas coisas que andam juntas. Então quando chegarmos a esse nível, não distinguimos mais fé nem caridade, certo? Passa a ser um nível comportamental e de entendimento que ultrapassa, transcende tudo aquilo que nós conseguimos compreender. Porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida eterna. Então, quando nós vemos lá a vida de Jesus, certo? Aí nós temos uma ideia do que significa esse nível de caridade. Primeiro é ele encarnar entre nós, que ele já não precisava mais encarnar, né, num corpo tão denso, tão rude como nós. Então primeiro foi ele encarnar. Depois trazer conceitos, né, muito além do entendimento das pessoas. Então ele teve que baixar o entendimento, né, o conceito, para um contexto que as pessoas, pelo menos, tivessem uma ideia do que ele queria dizer. E depois, obviamente, foi a finalização que ele deu à própria vida, né, em decorrência da maldade humana. Então, novamente, a fé como uma necessidade para a verdadeira caridade. Eu tenho 5 minutos. Ela já ia pegar 5 minutos, não? Eu vi ela mexendo ali, ela falou, vou me dar um cartão amarelo. Então, novamente, nós vemos que uma coisa está associada à outra. Fé e caridade, quando associa a tal nível, você não distingue mais. Já é um estado de ser. Então, nós podemos dizer que espíritos evoluídos não têm fé. Espíritos evoluídos não têm caridade. Eles atingem um nível tal que para eles é o normal, certo? É o comportamento esperado. Então lá eles já não falam mais nem fé, nem caridade. Eles só falam em como deve ser. Esse nível de caridade requer um tipo de fé diferente da fé como crença. Agora faltam 5 minutos. Sabia que não ia demorar. É uma fé diferente da fé como crença, porque o que eu tenho, meu conceito de fé é crença. Eu creio. Igual caridade, eu faço. Mas caridade não se faz e fé não é crença, certo? Nós deixamos de acreditar para termos certeza. Então é aquela crença com certeza, eu já não mais creio, certo? Eu já sei que é assim, não tenho mais que acreditar. Então não mais se crê, já se sabe, certo? Uma vez perguntaram para Jung se ele acreditava em Deus.
E ele falou que não acreditava, ele sabia, certo? Então ele sabia da existência de Deus, ele não acredita que Deus exista. Isso aí é bem expresso na colocação de Paulo, quando ele diz: já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo quem vive em mim. Então esse é um nível de abnegação em que o indivíduo já não se reconhece mais como uma individualidade. Porque o que me faz como um indivíduo, a minha individualidade, são os meus gostos, os meus desejos, os meus apegos, certo? O meu orgulho e o meu egoísmo. Por isso eu me vejo tão destacado do próximo, porque eu me vejo como um indivíduo, né? O indivíduo quer dizer que eu sou separado do outro. Quando chega a esse nível, a individualidade continua, certo? Não é que entra num todo junto, mas cada um continua sendo um indivíduo, mas já não se vê mais destacado da sociedade, porque a sociedade precisa de mim, só que eu preciso da sociedade. Então aí já se trabalha pela coletividade. Sócrates, 500 anos antes de Jesus, já apresentava esse conceito de se trabalhar pela coletividade, porque só no trabalho coletivo é que se estabelece a felicidade entre os homens, onde não existe mais a individualidade, certo? Mas também, obviamente, é preciso, com isso, trabalhar orgulho, egoísmo. Só assim atingiremos esse nível de entendimento que só é possível para nós ainda nos mundos felizes. Nem no mundo de regeneração ainda não alcançamos esse nível. Certo? Então só podemos trabalhar para alcançar esse estado. E aí então nós teremos condições de vivenciar um grau de felicidade dessa forma. O restante da mensagem, porque não dá tempo, normalmente não dá tempo de trabalhar a mensagem toda, né? Analisando um por um, diz o seguinte: sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Então não estamos aqui em descanso, estamos aqui para trabalhar o nosso aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Por que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material? Porque eu vejo o sofrimento do outro materialmente. Eu sinto os efeitos das minhas ações no meu próprio organismo físico. Porque a enfermidade, ela só existe porque somos compatíveis com o mundo de expiação de provas. Significa porque temos esse tipo de comportamento. Nos mundos felizes, onde que, né, amar ao próximo como a si mesmo é uma constante, a enfermidade já não faz mais parte. Vou pular para dar tempo. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem deste mundo. Então nós vemos que é possível, que está relacionado com a nossa primeira análise. Nossa análise 1. É possível a partir do momento que trabalhemos para aquilo. Desde que ele procure não só os gozos materiais, mas sim no bem. A história da cristandade, isso aqui é interessante, por isso que eu pulei para esse slide. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida. Então não precisamos mais expor a nossa vida para sermos verdadeiros cristãos, como lá na época, um pouco depois da época de Jesus, certo?
mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso orgulho. E isso para nós é muito difícil ainda, do vosso egoísmo e do vosso orgulho, de vossa vaidade. Então, hoje em dia, para sermos verdadeiros cristãos, não precisamos mais ir para a arena, certo? Nós precisamos trabalhar em nós mesmos orgulho, egoísmo e vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Esperamos ter contribuído um pouco para o entendimento dessa questão e que a paz do nosso Mestre Jesus possa continuar conosco. Muita paz a todos.